Olá, estudantes da terceira série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Luíse Coutinho e estarei junto com vocês, professores e estudantes, no chat, nos momentos de interação, para esta aula de hoje, que é uma aula de recuperação de conteúdos e habilidades do segundo bimestre, aí para a terceira série do ensino médio, e o tema da nossa aula de hoje é a distância que nos une. Vamos conhecer agora a habilidade e depois o professor Marconi vai começar a aula deixando a sugestão de atividades para vocês. Vamos lá? O conteúdo da nossa aula de hoje é a desigualdade entre os homens como desafio da política. A habilidade do currículo do Estado de São Paulo é reconhecer o caráter insatisfatório, ingênuo e mesmo ideológico de certas explicações normalmente aceitas pelo senso comum para o problema da desigualdade. E aí nós temos essa sugestão de atividade para os estudantes, né, professor Marconi? Isso mesmo, Luiz. Obrigado pela sua presença, por essa dobradinha aqui na nossa aula de filosofia. Final de ano, gente, a gente está testando aí umas moderações diferentes, umas interações diferentes, e é sempre bom a gente fazer essa interdisciplinaridade, esse olhar diferente da história, da geografia, da filosofia, da sociologia, convergindo sobre um objeto comum. Te agradece a participação de vocês. Terceira série, nossa última aula, né? Está chegando já o final do nosso ano de 2020. E já quero deixar um recado aqui em especial aos professores que nos acompanharam na aula anterior. Vocês viram que a gente fez um teste, né, sobre a interação no chat, e só deixando claro que esse teste a gente não consegue realizar em todos os estúdios. Então, nessa aula de agora, na aula da segunda série, que virá logo em seguida, nós não realizaremos o mesmo teste, porque não são todos os estúdios que têm o equipamento adequado para a gente realizar esse momento de interação que a gente está modulando aí para o ano de 2021. Como a Luíse disse para a gente, e como vocês sabem que é como diz a Maria Fernanda, é meu modus operandi, né? Sempre no início da aula eu trago uma sugestão de atividade. A sugestão de hoje, gente, é uma pesquisa de indicadores, né? O nosso tema é desigualdade. Então você, aluno que quer entender um pouco mais da desigualdade, talvez até fazendo também uma interdisciplinaridade com a disciplina de geografia, você pode fazer a pesquisa de indicadores e vão aparecer alguns no decorrer da nossa aula, então não se preocupe de indicador do quê? Que indicador que eu procuro? No decorrer da nossa aula, esses indicadores aparecerão e você pode fazer a pesquisa deles para identificar com o seu próprio olhar. A gente sempre fala do protagonismo do aluno, da autonomia, você mesmo identificar essas discrepâncias, essas desigualdades, né? Hoje em dia se fala do gap, né? Essa distância que existe entre as pessoas, infelizmente, dentro da nossa sociedade. E eu quero começar trazendo uma seguinte questão para vocês. Na sua percepção de aluno, o que nos torna diferentes e o que nos torna desiguais? Lembre-se que nós estamos numa aula de recuperação e diferença e desigualdade a gente trabalhou de uma maneira distinta. Então, o que nos torna diferentes e o que nos torna desiguais? Daqui 2 minutos a gente retorna com a participação da professora Luíse, lembrando, gente, da importância de trazer aqui a fala do aluno. Então, diga o nome da escola, o aluno que trouxe a resposta, para a gente poder prestigiar. Até mais. Voltamos, estão chegando aí algumas interações de vocês, estudantes, trazidas pelos professores no nosso chat, e a gente vai colocar algumas aí para o professor
Marconi, mas antes eu gostaria até de retomar a questão da sugestão de atividade, porque nós lembramos aqui que tem uma série de aulas da segunda série do ensino médio de geografia que vocês estudantes podem acessar pelo repositório ou mesmo no canal do YouTube do Centro de Mídias sobre os indicadores, né, que é a sugestão que o professor Marconi colocou, inclusive trata muito da questão da sociedade brasileira e também da importância dos indicadores para nortear políticas públicas que visam reduzir as desigualdades. E tem vários indicadores, vários gráficos avaliando ali diversos aspectos da sociedade, da economia brasileira, né, professor? Uhum. Então fica a dica aí de uma fonte de pesquisa para vocês realizarem essa sugestão de atividade aí. Então, com essa dica, teve um tempinho para chegar mais respostas aqui para a gente, vamos passar para o professor Marconi, então. A Escola Estadual Coronel Jeremias Júnior, de Iguape, através do professor Jefferson, disse que o que nos torna desiguais ou diferentes é a visão do eu. A professora Durvalina, da Escola Maria das Dores Ferreira da Rocha, disse que o que nos torna diferentes são as características físicas e a personalidade. E o que nos torna desiguais é a condição econômica. O professor Jefferson também pontuou a questão do financeiro, né, do poder aquisitivo como um fator indicador de desigualdades aí. É por aí, professor Marconi? É por esse caminho mesmo, né? Muito obrigado pela participação de vocês, por essas colocações. Óbvio, gente, como tudo na filosofia, nada é tão simples assim, né? Mas, via de regra, a gente costuma identificar, até a partir de um pensador francês, né, Jean-Jacques Rousseau, a ideia de que a diferença é algo dado pela natureza e a desigualdade é algo que surge a partir de convenções dos seres humanos. Foi com isso que a gente trabalhou, a Maria Fernanda produziu aulas sobre isso, eu também, onde a gente conversou bastante sobre essa questão da desigualdade e das diferenças. É importante a gente identificar nesse sentido onde eu coloco cada questão. Por exemplo, alguns citaram aqui a questão da personalidade, né, que é algo que nos torna diferentes. Onde eu situaria a personalidade? Eu situaria como algo próprio da natureza ou próprio da nossa condição social? É uma questão muito interessante para a gente refletir. Eu tenho tido a oportunidade de participar de algumas aulas como moderador na disciplina de Sociologia, e a Sociologia traz muito essa ideia de que tudo na sociedade é construído. Então, mesmo a personalidade que a gente identifica como algo natural, como algo dado pela natureza, e aqui eu falo da natureza no sentido de algo que nós nascemos com ela, embora a gente sabe que na psicanálise, na psicologia e em outras ciências também não há um consenso sobre até que ponto algo é determinado pelas influências sociais e algo é determinado pelas condições geográficas ou é determinado pelas condições da natureza. Fato é que a gente consegue fazer uma reflexão justamente sobre isso, né? Até que ponto a minha personalidade é dada por algo que me veio pela socialização, ou seja, pela família que me criou, ou me é dado pelas condições econômicas que eu tive, pelo país no qual eu estou inserido, ou que também me é dado simplesmente por uma questão natural, né? A gente sabe, por exemplo, a questão dos temperamentos, né? O sanguíneo, o colérico, né? São 4 agora, me perdoem que eu só me recordo de 2, mas a gente está aqui se enveredando até por outro caminho que não estava previsto, né? Que é o campo aí da psicologia e da psicanálise, né? Que vai nos trazendo essa questão de uma diferença que não é dada pela sociedade e por conta disso não gera uma desigualdade, gera apenas uma distinção, né? Uma distinção, perdão. Agora, quando a gente entende que algumas coisas não foram determinadas nem por uma condição genética, nem por uma condição de socialização necessariamente, mas sim por conta de um acordo coletivo, de uma convenção social que estabelece privilégios, que estabelece benefícios e, por outro lado, também estabelece prejuízos, aí a gente começa a entrar no caminho da desigualdade. Mas a gente vai falar sobre isso logo ali na frente. Quero retomar com vocês aqui, então, o pensamento do Jean-Jacques Rousseau e a questão da desigualdade. Lembrando que o Rousseau nasceu na França, no ano de 1712, e que veio a falecer em 1778. E a obra dele que traz essa discussão sobre a desigualdade é justamente o Discurso sobre a Origem e os Fundamentos das Desigualdades entre os Homens, obra essa que ele escreveu em 1755 por conta de uma competição, né, que ocorreu, um desafio, me perdoem que agora a palavra exata me escapou, né, mas que pedia justamente que pensadores literários apresentassem, né,
qual seria a justificativa para ver a desigualdade entre os homens. E aí, nessa obra, Rousseau estabelece essa distinção entre diferença e desigualdade. Ele vai dizer o seguinte: nossas diferenças, também entendidas como desigualdades naturais, vejam que isso é muito importante, decorrem da natureza. Nesse sentido, a distinção na força física, na saúde, na estatura, na idade, em outras qualidades físicas e nas qualidades do espírito, estão justificadas, por terem uma origem natural. Então vejam que no pensamento de Rousseau, diferença é dada pela natureza. Se eu quero trazer um outro termo para entender o que é natureza, ele usa sim o termo desigualdade, mas ele adjetiva esse termo. Não é qualquer desigualdade, é uma desigualdade natural. Então, eu tenho uma estatura um pouco maior, a Luiz tem uma estatura um pouco menor, a questão de diversas outras qualidades físicas, características físicas, estabelecem uma diferença que é dada pela natureza. Embora é importante a gente frisar aqui, gente, que mesmo as diferenças naturais, alguns antropólogos, sociólogos e mesmo filósofos discutem se essas características que hoje nós entendemos como naturais são de fato fruto de uma condição natural. Por exemplo, a discussão que se faz hoje, é muito comum a gente escutar as pessoas falarem, olha, é uma questão biológica o homem ser mais forte fisicamente do que a mulher. Mas há estudos que vão trazer a questão de que há milênios atrás a questão da distribuição social das funções ali na tribo, nos grupos nômades, colocou a mulher numa atividade que fez com que a sua força física não fosse desenvolvida e, por outro lado, colocou o homem em outras atividades que fez com que a sua força física se desenvolvesse. E isso, por uma questão hereditária, foi se perpetuando no decorrer do tempo. Então vejam que isso também não é um assunto finalizado, um assunto acabado. Mas de qualquer forma, trazendo aqui a fala do Rousseau, a gente consegue aí trazer essa ideia de que, olha, diferença é aquilo que é dado pela natureza. Por sua vez, por outro lado, a desigualdade ela é social e se expressa na renda, no status que a pessoa tem, no prestígio que lhe é dado, e também é conhecida como desigualdade moral ou desigualdade política. E estas estão condicionadas a uma convenção, ou seja, um acordo, um consenso social que envolve a maioria dos seres humanos. E aqui, gente, é importante, quando a gente usa esse termo, acordo, convenção, não é que a gente chegou, todo mundo concordou que o pobre deve ficar lá embaixo, não é assim, gente. Mas existe uma aceitação, existe uma acomodação, existe uma, como eu já usei o termo aceitação, a estrutura que se estabelece. Então essa convenção não é simplesmente a gente imaginar que houve em algum momento uma assembleia onde olha, quem tem mais fica nessa camada, quem tem menos fica em outra, quem tem mais exerce essa função, quem tem menos exerce outra, Quem deve receber mais é quem exerce determinada função, quem não exerce deve receber outra remuneração ou outro benefício pelas suas ações. Essa convenção, ela foi se construindo de diversas maneiras diferentes, Relações sociais, guerras, ideologias políticas e religiosas. Então, não é um assunto tão simples. Fato é que nós podemos chamar de convenção porque se aceitou, se estabeleceu e se generalizou, se torna um padrão para a maioria. Então, essa é a grande diferença. Enquanto a desigualdade natural ou diferença é dada pela natureza, a desigualdade moral, política ou social, ela nos coloca em condições, em situações, em cenários diferentes na sociedade, graças ao status que se recebe, o prestígio que se recebe, a renda que se possui. Agora vejam que interessante. Enquanto Rousseau traz essa ideia, se a gente voltar em uns bons milênios, quase 2 milênios aí para trás, nós vamos encontrar pensadores como Platão, que vai dizer que a desigualdade também é natural. Então, se Rousseau estabelece a desigualdade como algo dado pela sociedade, Platão vai dizer não. A desigualdade, ela também vem da natureza. Não apenas as diferenças são naturais, como a desigualdade também é natural. Lembrando que Platão aí está situado, como eu falei, há quase 2 milênios
né, antes de Rousseau. Ele nasceu em 428, 427 a.C. e vem a falecer no ano de 348, 347. E em uma de suas obras, A República, que foi escrita aí aproximadamente no ano 380 antes da Era Cristã, ele apresenta um mito que fica conhecido como o mito fundador da Calípolis. E nesse mito, né, que não é um mito no sentido grego, que era fruto de uma crença, em que em algum momento foi fruto de um culto religioso, mas um mito no sentido de algo que ilustra o funcionamento das coisas, Platão vai trazer a ideia de que os seres humanos nascem com uma das suas almas mais desenvolvidas, com uma da parte das suas almas mais desenvolvidas. E isso acontece justamente porque, ao serem criados, foi misturado ao corpo humano, à alma humana, foi misturado na alma humana elementos que estabelecem a qualidade dessa alma e que vão determinar a função dela. Então, por exemplo, em algumas almas foi misturado a elas, foi adicionado a estas almas o ouro, né? Então essas almas mais nobres deveriam, por função, cuidar de questões relacionadas ao governo da cidade. Por isso deveriam ser magistrados ou até mesmo, como Platão vai colocar aí, o rei filósofo, né? Por quê? Porque eles são motivados, são conduzidos pela sabedoria. E porque possuem sabedoria, podem governar a cidade. Por sua vez, outros tiveram na composição da sua alma a adição da prata. E estes, por sua vez, na visão de Platão, deveriam ocupar a função da guerra, da proteção, da segurança. Deveriam ser os guerreiros. Por quê? Porque estes são motivados, esses são movidos pelo princípio, pela virtude da coragem. Alguns, lá na base da pirâmide, tiveram na sua alma a adição do bronze, do ferro. E estes deveriam ser aqueles que provêm financeiramente, fisicamente, materialmente a sociedade, ou seja, os trabalhadores, que por sua vez deveriam ser regidos pela temperança. Lembrando que o termo temperança aqui significa equilíbrio. Isso dialoga muito com uma outra ideia de Platão, que é justamente aquela ideia da alma tripartite, onde nós temos uma alma racional que reside na mente, uma alma irascível que reside no peito e uma alma concupiscente que reside no ventre. Essa responsável pelo desejo, a alma do ventre, a alma que reside no peito, responsável pela proteção, pela segurança. Por quê? Porque a gente protege com muito mais afinco aquilo que a gente ama, né? Basta ver uma mãe protegendo o seu filho, né? Eu sou daquela geração que arrumava confusão na rua, né? E tinha 10 caras querendo me bater, mas bastava minha mãe aparecer para colocar os 10 caras para correr, porque é minha mãe, né? É a coragem, é a força daquela que ama, daquele que ama. E nós temos a alma racional que deveria governar as duas almas, né? Platão não coloca que uma deve substituir as outras, né? Mas qual que é a grande questão que a gente identifica em Platão? Primeiro, a desigualdade é natural. Segundo, a sociedade deve se organizar de acordo com esta desigualdade natural. A posição social de cada um deve se estabelecer de acordo com uma condição de nascença. Se você nasceu nessa condição de nascença, né, você deve ocupar determinadas funções. Esse é seu destino. É assim que a sociedade se mantém funcionando, em ordem, né, organizada. E aí, nesse sentido, eu quero fazer uma pergunta para você, aluno, e aí você responde aí no chat da sua escola, que o seu professor traz a questão aqui para a gente. Você concorda com a perspectiva de que as características naturais determinam nossa posição social? Ou seja, de acordo com as características que o Rousseau chama de físicas, dadas pela natureza. Você concorda que isso deve determinar a posição que a gente ocupa na sociedade? Responda trazendo aqui a justificativa. Por quê? Então, se você não concorda, por que que você não concorda? E se você concorda, pelo mesmo motivo, por quê? Tá ok? Daqui 90 segundos a gente retorna.
Voltamos. Vamos aqui reportar ao professor Marconi algumas das interações que vocês, professores, trouxeram no nosso chat aí, vindas dos alunos de vocês. Muitos professores, professor Marconi, estão falando sim e não. O professor Carlos, a professora Cristiane, todos eles pontuam essa ambiguidade, né? Essa possibilidade dessa dupla resposta, né? O professor Jefferson trouxe uma justificativa que é a seguinte: escolhemos o que seremos e somos a sociedade que vivemos, ou seja, essa questão é uma escolha, né, do indivíduo. O professor Carlos pontua aqui: a sociedade vigente estipula características naturais que dão status. Interessante. Interessante. O professor Gessé, eu acho que é esse o nome, sim, devido da ação da própria sociedade, né? Então, alguns falando de escolhas do indivíduo e outros colocando que a sociedade dá esse cardápio de escolhas para o indivíduo. E sendo assim, de que forma, então, o indivíduo está fazendo uma escolha consciente, independente? Não é tão autônomo, né? Afinal de contas, a coisa está meio limitada, né? Exatamente, a coisa está pré-estabelecida. Perfeito. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos os professores. Vejam, gente, que é óbvio que essa pergunta é uma pergunta que abre campo aí para uma discussão gigantesca, né? Tanto no sentido daqueles que defendem, não, a gente tem uma escolha, né? Mas essa escolha, até que ponto ela é incondicionada, né? Nós trabalhamos o conceito de liberdade em algumas aulas e a gente falava dessa questão, né? Da liberdade condicionada, da liberdade situada, da liberdade restrita, né? Então, entender que, de uma certa forma, as minhas características naturais determinam, sim, né, a minha posição social, né, levanta uma série de questões. A gente sabe que houve momentos na história, não só pegando a sociedade idealizada por Platão, né, nós sabemos em muitos momentos da história onde a questão da cor da pele era extremamente relevante, a posição social era sim determinada por isso. Então, uma pessoa que não tinha a pele branca, de forma alguma, poderia alcançar determinadas posições sociais. E a gente não precisa ir muito longe no tempo, galera. Eu lembro que alguns anos atrás, qualquer posição social alcançada por uma pessoa negra virava notícia, né? Primeiro presidente negro, primeiro âncora de jornal negro, a primeira protagonista negra, né? Então nós vivemos numa sociedade onde isso ainda ocorre, né? Recentemente eu vi algumas movimentações, por exemplo, da Ordem dos Advogados do Brasil pedindo equidade, por exemplo, na participação das mulheres nas bancas, nos conselhos, nas presidências, nas representações estaduais, né? Porque ainda são posições ocupadas em grande parte por homens, por exemplo. E a gente sabe que se nasceu homem ou se nasceu mulher ou a coloração da pele não é uma coisa, por exemplo, que está ao alcance da pessoa num primeiro momento, né? Então, a gente sabe que isso existe, a questão é o quanto isso é justificável ou não, o quanto isso é aceitável ou não. E como eu disse, isso abre campo aí para uma discussão bem grande. Eu vou colocar aqui na tela, gente, para vocês rapidamente aquele nosso momento de retomada, para você, professor e aluno que chegou depois, tirar aquele print ou anotar rapidamente qual que é a habilidade que nós estamos desenvolvendo hoje, que é reconhecer o caráter insatisfatório, ingênuo e mesmo ideológico de certas explicações normalmente aceitas pelo senso comum para o problema da desigualdade, isso dentro do conteúdo A Desigualdade entre os Homens como desafio da política, lembrando que esse conteúdo e essa habilidade se referem ao segundo bimestre, nós estamos aqui dentro da nossa recuperação. Eu tinha dado para vocês como sugestão de atividade justamente uma pesquisa de indicadores. Por quê? Justamente porque os indicadores são uma das grandes ferramentas que nos ajudam a medir a desigualdade. Tudo bem, a gente fala que a desigualdade existe. Como é que eu quantifico isso? Como é que eu consigo medir essa desigualdade? E aqui é importante, então, a gente brevemente conceituar a desigualdade social e aí perceber como que esses indicadores avaliam, identificam a presença desta na nossa sociedade. Então, entende-se hoje como desigualdade social a diferença entre as classes sociais, considerando-se as dimensões econômicas, educacionais, culturais, entre outras. Algumas das formas de auferi-la, ou seja, de conferi-la, de identificá-la, são a faixa de renda, e aqui eu coloquei de uma maneira simples, até por uma questão estética do nosso slide. Então nós temos as faixas de renda menor, as pessoas que recebem menos de 2 salários mínimos, as pessoas que recebem de 2 a 4, de 4 a 10, de 10 a 20 e acima de 20 salários mínimos. Então essas são as faixas de renda. Lembrando que essa não é a única divisão de faixa de renda, tá, gente? Nós temos outras formas de dividir a renda dos brasileiros por faixa. Então essa é uma forma da gente medir a desigualdade.
Enquanto tem pessoas que recebem mais de 20 salários mínimos, nós temos pessoas que recebem menos de 2. Uma outra forma de identificar a desigualdade é usando um indicador que é muito famoso, talvez um dos mais conhecidos, que é o famoso IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Né? E o Índice de Desenvolvimento Humano, basicamente, ele avalia 3 aspectos da vida do indivíduo e da sociedade, que são a educação, a saúde e a renda. Então, no aspecto educacional, a escolaridade, o nível de escolaridade, né, a alfabetização, são elementos que contam. Né? Na questão da saúde, não é apenas se a pessoa é saudável ou não, mas o acesso que essa pessoa tem à saúde. Então, existe um plano de saúde, existe uma rede pública de saúde que atende, que dá conta de atender as demandas da sociedade, e isso até afeta a questão da mortalidade e a questão da renda, como a gente já viu no indicador anterior. Então, essa é uma outra forma de a gente identificar a desigualdade. Inclusive, um dos elementos muito interessantes nos indicadores, e eu tenho certeza que o Antônio Russo trabalhou isso com vocês, com o pessoal da segunda série, é que ao mesmo tempo que o indicador ele é um parâmetro muito importante para a política pública, ele tem que ser olhado com um olhar criterioso, porque ele esconde desigualdades. Né? Quando eu pego um indicador a nível Brasil, eu preciso entender que esse indicador a nível Brasil, ele não representa a mesma realidade lá no Rio Grande do Sul e no Acre, por exemplo. Né? São situações diferentes, né? São números diferentes. Por isso que a gente, inclusive, avalia aí os indicadores a nível Brasil, a nível região, a nível estado, a nível município e até mesmo a nível de bairro. Né? Se a gente pega na cidade de São Paulo, por exemplo, a expectativa de vida, se você mora num bairro nobre ou numa periferia, chega a variar mais de 15 anos de idade, gente. A expectativa de vida em 2 bairros dentro de uma mesma cidade. Então, os indicadores eles precisam ser vistos também com um olhar criterioso. É importante a gente falar disso. Uma outra forma da gente avaliar a desigualdade é um indicador já não mais tão famoso assim como o IDH, que é o IDF, que foi inclusive criado aqui no Brasil para poder servir de parâmetro para algumas políticas públicas, que é o Índice de Desenvolvimento Familiar. O que o IDF avalia? A vulnerabilidade. O que é a vulnerabilidade, gente? É a chance que aquela família tem de se colocar numa situação de risco, seja esse risco financeiro, esse risco de saúde. Vou dar um exemplo. Uma família onde nós temos uma adolescente que está gestante. Existe uma vulnerabilidade maior naquela família, porque essa mãe, por exemplo, ela tem uma chance de largar os estudos, por exemplo. Ou aquela criança, ela pode ter algumas dificuldades que se ela nascesse numa família onde a gente entende que teria uma estrutura melhor para recebê-la, ela teria um melhor acesso à saúde, melhor acesso à educação. Né? Então a vulnerabilidade identifica isso. Né? Quais são os elementos dentro da vida daquela família que fazem com que ela corra mais risco de passar dificuldades ou que ela corra menos riscos ou até não tenha risco nenhum, pelo contrário, tenha chances, oportunidades de melhorar a sua condição atual. Então, a vulnerabilidade, o acesso ao conhecimento, que a gente pode entender aqui como educação, acesso ao trabalho, disponibilidade de recursos, né? Internet é um exemplo disso, o desenvolvimento infantil e as condições habitacionais. Para a gente parece absurdo, né? Mas existem lugares, existem residências no Brasil que não existe um banheiro, gente. Tem escolas que não têm banheiro, né? A gente sabe os desafios que a educação, que as famílias precisam vencer para conseguir ter uma condição mais digna. E esses indicadores ajudam a gente a perceber isso, né? O como que quem tem precisa valorizar o que tem e quem não tem até perceber, poxa, porque às vezes a gente naturaliza, né, Luiz, a desigualdade, a gente se acostuma, né? Nunca teve, por que teria, né? Exatamente, né? E agora com essa questão toda da pandemia, isso ficou muito evidenciado. Verdade. E a gente consegue ver em alguns locais essa desigualdade crescente, né? No número dos moradores de rua, eram pessoas que há pouco tempo tinham uma condição mínima de sobrevivência, mas com a perda dos empregos, olha aí a vulnerabilidade, um simples fator pode mudar o curso, o destino daquela pessoa, Verdade. Né? Basicamente é isso de que trata esse índice do IDF. E infelizmente, no Brasil, cada vez mais, e por conta até dessas circunstâncias, no Brasil e no mundo, né, professor Sim. Marconi, a gente tem visto aí como que essa questão da vulnerabilidade, das desigualdades, elas vêm saltando aos olhos aí da gente. É verdade.
Continuando, gente, aqui em outras formas de a gente medir a desigualdade, nós temos um índice também chamado Critério Brasil, que foi criado inclusive por empresas, onde eles avaliam bens variáveis. Então, tem computador, tem geladeira, tem televisão, tem acesso à internet, bens, né, variáveis, a instrução do chefe de família, então aquela pessoa que é a principal provedora, a pessoa o principal responsável por trazer renda para dentro da casa. Qual que é a instrução dela? Ela tem ensino básico, ela tem ensino superior, né? Isso é um segundo indicador que esse Critério Brasil avalia. E o acesso ao serviço público, acesso à saúde, acesso à educação, acesso a serviços jurídicos, né, que a população também precisa. E, por fim, um índice que eu quero trazer aqui para vocês, esse também bem conhecido, inclusive, que é o índice de Gini, né, que recebe o nome de um italiano, que identifica a concentração de renda, né? Então, o índice de Gini, ele avalia o quanto existe concentração de renda dentro de um país, né? Então, existem países com um indicador de Gini mais positivo, ou seja, a renda é melhor distribuída, as desigualdades são menores, né? E, por outro lado, existem países com uma avaliação negativa, ou seja, a gente tem uma concentração de renda muito grande, poucas pessoas ganhando muito e muitas pessoas ganhando pouco. Então, são esses indicadores que eu sugiro a vocês, que vocês pesquisam, conheçam melhor como que eles funcionam, e, inclusive, identifiquem, encontrem os números que representam a realidade do Brasil dentro desses indicadores. Gente, eu dei este nome a essa aula, A Distância que Nos Une, justamente por conta de um relatório produzido por uma instituição internacional que também atua aqui no Brasil, chamada Oxfam, e eles têm um relatório que recebeu justamente esse nome, A Distância que Nos Une, o como todos nós somos vítimas da desigualdade. Olhem essas informações que vão aparecer na tela para vocês, para a gente perceber como nós estamos. 6 pessoas no Brasil têm uma riqueza equivalente ao patrimônio dos 100 milhões de brasileiros mais pobres, gente. Olha o que é isso. 6 pessoas têm a mesma riqueza, o mesmo patrimônio do que 100 milhões de brasileiros que estão aí na parte mais pobre da nossa classificação social. Uma mulher trabalhadora que recebe um salário mínimo por mês, ela vai levar 19 anos para receber o mesmo que um super rico ganha em um único mês. No ritmo atual, apenas em 2089, os negros terão equiparação salarial aos dos brancos. Com a tendência histórica, ou seja, no ritmo que a gente está indo, apenas em 2092 a gente vai chegar ao mesmo patamar do Reino Unido, né? Isso considerando que o Reino Unido estacione. Enquanto os 10% mais ricos gastam 21% de sua renda com impostos, os 10% mais pobres gastam 32%. A gente ouve falar tanto aí da questão da reforma tributária, né? Esses números ajudam a gente a entender isso. Imaginem, gente, uma pessoa que ganha R$1.000 comprometer R$320 da renda dela com impostos e uma pessoa que ganha 10 milhões comprometendo 21%. A diferença, por mais que esses 21% sejam muito mais do que os 32%, perdão, do mais pobre, a falta que isso faz na vida dessa pessoa é significativamente muito maior, né? Continuando, um outro problema que nós temos aqui no Brasil é o que a gente chama de pobreza intergeracional, ou seja, uma pobreza que vai sendo herdada. Enquanto os ricos herdam riqueza, o pobre herda pobreza, e isso é grave, né? Famílias pobres no Brasil, do jeito que as coisas vão hoje, levariam 9 gerações para atingir a renda média que o país tem. No Brasil, a persistência geracional é de 70%. Gente, o que isso quer dizer? 70% fica na camada social em que nasce. Não evolui, não cresce economicamente. E mais de 1/3 dos mais pobres permanece na base da pirâmide social, ao passo que apenas 7% consegue se posicionar entre os mais ricos. Então, enquanto 7%... Por isso que a gente tem que tomar cuidado com aquela ideia, né? Eu gosto muito da fala de um amigo meu advogado, em que ele fala, a gente tem que tomar cuidado para não transformar a exceção em regra. A gente vê uma exceção e fala, o cara era pobre, né? E ficou super rico. Ele é a exceção, ele não é a regra. E aí, para a gente finalizar, gente, eu quero trazer aqui para vocês algumas justificativas contemporâneas. Eu perguntava para vocês o que justifica a desigualdade. E a gente vai ver agora a fala de alguns pensadores, de alguns sociólogos e antropólogos que tentam justificar a desigualdade. Uma das linhas de justificativa da desigualdade é o que a gente chama de meritocracia, né? Um termo, inclusive, até comum a nós, a gente ouve falar volta e meia sobre a meritocracia. Nós temos, por exemplo,
Kingsley Davis e Hubert Moore, que vão dizer o seguinte: a desigualdade ela é justa. Por quê? Porque os talentos, os esforços, eles são raros. Então é justo que essas pessoas com talentos raros, as raras pessoas que se esforçam, elas sejam atraídas pela desigualdade de recompensa. Ou seja, quem faz mais, quem tem um talento nato, precisa ser atraído por ganhar mais do que aquele que tem menos, faz menos. Se quem tem menos e faz menos ganha a mesma coisa do que o talentoso e o esforçado, eu desestimulo esse talento raro. Então, na visão desses dois pensadores, a desigualdade na retribuição ela é justa. O melhor é atraído pela melhor recompensa. Se eu distribuo tudo por igual, eu desestimulo o esforço raro, né, o talento raro. Lembrando aqui, gente, que nós estamos apresentando perspectivas diferentes. Como filósofos, é importante que a gente conheça os dois lados e construamos, você como aluno, a sua posição, o seu pensamento acerca desse tema que é a desigualdade. Existe um antropólogo americano também chamado Oscar Lewis, e ele ainda traz uma outra questão. Ele fala, existe uma cultura da pobreza. O que é essa cultura da pobreza? O pobre ele vai disseminando no seu meio social, na sua família, na sua vizinhança, o hábito de ser pobre. Então, por exemplo, ele não vai se esforçar tanto. Para que eu vou trabalhar tanto para ter uma condição de vida melhor? Meu pai tinha uma casa igual a minha, meu pai só estudou até tal série, por que eu vou estudar também? Né? Meu pai sobreviveu com salário mínimo, para que eu vou me matar para ganhar 2, 3, 4, estudar igual um louco, ter que se vestir igual esses mauricinhos, como a gente costuma falar. Então ele fala que existe uma cultura da pobreza. Vejam que essas justificativas, elas responsabilizam o pobre. Né? Ele está nessa condição porque ele cultiva essa cultura de pobreza, ou porque ele não se esforça para desenvolver algo que lhe dê uma recompensa melhor do que a que ele recebe hoje. Outro pensador americano, Charles Murray, também sociólogo, ele vai dizer o seguinte: os dependentes se acomodam na relação de dependência de recursos públicos. Ou seja, a pessoa ela recebe recursos do Estado e ela se acostuma, ela se acomoda a receber esses recursos. Sabe aquela história de que é melhor ensinar a pescar do que dar o peixe? É mais ou menos essa ideia. Já que estão me dando o peixe, para que eu vou aprender a pescar? Né? Então, essa é uma linha de explicação da desigualdade. Óbvio que existe um contraponto, que é o que a gente chama de desigualdade estrutural. Um dos principais pensadores que vão trazer essa ideia é Karl Marx, onde ele vai dizer, olha, o sistema capitalista está baseado na exploração. Né? Não existe capitalismo sem desigualdade, sem pobreza. Para que existam ricos, é necessário que exista pobreza. Então a pobreza não é culpa do indivíduo, ela é responsabilidade do sistema. O sistema empurra o indivíduo para a pobreza, para que a mão de obra seja barata e assim aumente o lucro daquele que é dono do capital, para que ele aceite condições inferiores. Então, por N motivos, o sistema se estrutura dessa maneira, garantindo que o pobre continue pobre. Né? Até porque, e aqui eu quero trazer um outro pensador, que é o Herbert Gans, também americano, ele vai dizer que a pobreza ela tem uma função social que atende o interesse do mais rico. O pobre vai fazer funções que o rico não quer fazer. Servir, trabalhar num restaurante, trabalhar com limpeza, né, com várias funções que o rico não quer se colocar. Existem produtos que são próprios para essa faixa de renda. Então, por conta disso, o sistema mantém a pobreza, assim garantindo, né, fazendo valer a continuação da pobreza. Gente, eu peço desculpa por ter falado demais. Agradeço a vocês pela participação. Peço que vocês visitem depois no repositório esse slide, porque eu trouxe ali sugestões de filmes, sugestões de livros, né? E passo a palavra aqui para a nossa professora Luíse. Eu agradeço em nome de todos os professores que estão parabenizando a aula. Muito obrigada, professor Marconi. E, claro, estudantes, professores, não deixem de avaliar a nossa aula através do QR Code e do link que estão aparecendo aí na tela. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Feliz Natal, feliz Ano Novo, tudo de bom. Tudo de bom.